O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus diz aos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um olhar atento para o curso de desenvolvimento da história da salvação, narrada ao longo da Sagrada Escritura, revela que a obediência a Deus e a sua vontade é o caminho que cada ser humano precisa redescobrir para realizar o seu desejo mais profundo, que é ser feliz. É no caminho assumido e protagonizado cotidianamente que o ser humano atesta o quanto as intenções, opções e tomadas de decisão são feitas a favor do amor por si mesmo e pelo próximo, motivado pelo amor a Deus e a sua santa vontade sobre todas as coisas. A obediência, na atual mudança de época, parece ser algo ofensivo e talvez reacionário. No entanto, significa, em sã consciência, conseguir administrar absolutamente a própria vida de modo autônomo e sem referência ao que considera valores a ser cultivados e seguido. O Evangelho de hoje contém a parábola que compara a ordem de um pai aos seus filhos para que trabalhem na vinha e suas atitudes com o comportamento dos sacerdotes e anciãos do povo, confrontados diante da adesão dos publicanos e prostitutas à mensagem pregada por João Batista. A parábola pertence ao material mais precioso e antigo transmitido para a comunidade de Mateus e, por conseguinte, apresenta os traços típicos da tradição judaico-cristã lá da Palestina. Na base disso está o uso insólido da locução Reino de Deus no lugar de Reino dos Céus, permitindo que se pense em uma fonte pré-mateana bem mais próxima aos ditos de Jesus e da sua opção pelos pecadores e marginalizados. Tal fato evoca a vocação de Mateus e o banquete que ofereceu em sua casa, motivado pela murmuração contra Jesus e seus discípulos. Tal situação deu a Jesus Cristo a ocasião de dizer: é amor que eu desejo e não sacrifício ritual. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Na fala de Jesus revela-se o amor e o desejo salvífico do Pai, que não admite atitudes marginalizantes e excludentes. Assim, o texto oferece uma parábola que permite compreender a obediência da vida como a acolhida do reino de Deus. Graças à revelação de Deus e do seu amor ao longo da história de Israel, que culminou plenamente em Jesus Cristo, a existência humana passou a ter e a contar com novas expectativas salvíficas. Deus sempre se revela
de forma inédita e amorosa. Um caso familiar, uma questão a partir desde com óbvia resposta e uma aplicação existencial a partir da resposta dada. São as partes do Evangelho proposto hoje. Os destinatários, sacerdotes e anciãos são depreendidos do versículo 23. Jesus os confronta sobre a sua autoridade para ensinar no templo. A parábola está conexa a esse confronto. A ordem do pai aos 2 filhos tem sentido se estes estão adultos, pois a criança, ainda que pudesse fazer parte da economia familiar, não hesitaria em obedecer. O que está em evidência é que ambos são filhos que têm posturas extremas e diferentes do que passou no íntimo de cada um. Israel, na dinâmica do Antigo Testamento, já despontava como filho de Deus. Não é possível identificar se um dos filhos era mais velho. O que importa de fato é a atenção ao comportamento em relação à ordem do pai. A ordem que foi dada ao segundo não depende da que foi dada ao primeiro. O contraste entre a obediência de fato e a da boca para fora é óbvio. Não basta dizer sim, Senhor, e não obedecer. Ser sincero permite reconhecer a índole da ordem e obedecer, não quero, mas depois mudou de opinião e foi. A antítese é gritante e faz lembrar as palavras de Jesus Cristo pronunciadas no Sermão da Montanha. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tal prática dependerá do aprendizado a partir do exemplo dado pelo próprio Filho unigênito. Com a questão colocada para os seus destinatários, Jesus não apenas os interpela, mas envolve na tomada de posição. Com a resposta esperada, os destinatários se autocondenam, pois são obrigados a reconhecer que não obedecem à vontade de Deus, o Pai, na parábola. Então, nas considerações aplicadas e oferecidas por Jesus Cristo, fica evidente a índole da resposta. Aqui se coloca o centro da parábola, a contraposição entre o comportamento dos publicanos e prostitutas frente aos 2 sacerdotes e anciãos do povo. O juízo dessa lógica não é uma sentença de Jesus Cristo, mas uma nova chance para que os desobedientes revejam as suas ações, a fim de que possam se arrepender e obedecer. Deste modo, é possível associar a entrada no reino de Deus com a entrada em Canaã. A condição permanece a mesma: obedecer a Deus e à sua aliança. No tocante aos sacerdotes, esta regra é notória. Para adentrar o templo, o fiel devia cumprir normas e prescrições legais. Talvez por causa disso, o Evangelho segundo Mateus, publicanos e prostitutas não aparecem adentrando o templo. Em virtude de suas ações, estariam impossibilitados. Ao acreditarem, porém, na pregação de João Batista, demonstraram que assumiriam a justiça do seu ensinamento pela conversão do coração. Dado singular recai sobre a sentença de Jesus Cristo, emitiu sobre os seus destinatários. Vendo a conversão dos publicanos e prostitutas, não foram capazes de reconhecer Deus em ação. A prepotente sabedoria humana os cegou. A obediência não é uma virtude que resplandece na realidade socioeclesial, pois parece negar a liberdade. É mais fácil obedecer a um partido político, a uma torcida esportiva ou aos condicionamentos da opinião pública, como a mídia, influenciadores virtuais, do que aos apelos do bem, da justiça e da verdade segundo a Sagrada Escritura em nossas comunidades. O problema, então, não é a obediência em si,
mas a quem obedecer? Deus, que é o bem, e a quem desobedecer? A tudo que inspira injustiças. Escutar a parábola dos 2 filhos e aplicá-la a si, revendo seu modo de pensar e de agir, demonstra envolvimento com as considerações aplicadas por Jesus. Portanto, é necessário não olhar para as atitudes dos outros por meio de clichês, mas olhar para dentro de si mesmo a fim de reconhecer se está ou não na dinâmica que me permite entrar no reino de Deus. Além disso, seria um grave erro tentar entrar e não ajudar o próximo a entrar. Eis o papel de João Batista, elogiado por Jesus Cristo e criticado pelas autoridades de sua época. A exemplo do ensinamento paulino, a obediência para o fiel cristão é, sobretudo, escolha e discipulado de Jesus Cristo, seguindo o seu exemplo e tendo os mesmos sentimentos dele. A vida em Cristo não é utopia, mas concretização da humildade e da obediência salvíficas. A celebração dominical do mistério pascal de Jesus Cristo oferece a ocasião e os meios necessários para conhecer, refletir, assimilar e praticar a verdade da obediência da fé. Este não é um ideal utopicamente válido, mas é o caminho existencial de quem busca, pela sincera conversão, acolher a proposta do reino de Deus como condição indispensável para ser feliz. Na interação entre a palavra de Deus e o mistério eucarístico, o fiel cristão descobre a sua dependência de Jesus Cristo e se dispõe a viver o amor a Deus e ao próximo com uma ação que transcende e sublima todas as suas ações cotidianas. Que o sim dado a Deus em Jesus Cristo, que o sim dado à missão em nossas comunidades, seja sempre um não dito a todas as formas de injustiças e de exclusão socio-eclesiais. Bom final de semana, bom domingo com missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.